Senhor. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determina o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa nesta noite. Quem te prometeu garante. Descansa. Esse mal não é pra morte. Descansa. Sou eu que estou tocando agora. Já tenho a sua vitória. Só precisas descansar. Aleluia. Ele diz pra você, ó. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa. Quem te prometeu garante. Aleluia. Esse mal não é pra morte. Sou eu que estou tocando agora. Já tenho a sua vitória. Só precisa descansar. Eu sou Deus antes da medicina. Antes de tudo eu já existia. Eu sou sono das noites de sono e também das manhãs da alegria. Eu sou dono de tudo. Eu sou dono Descansa. Quem te prometeu garante. Descansa nesta noite. Esse mal não é pra morte. Descansa. Sou eu que estou tocando agora. Já tenho a sua vitória. Só precisa descansar. Mas quem te prometeu garante. Pois esse mal não é pra morte. Sou eu que estou tocando agora. Já tenho a sua vitória. Só precisa descansar. Só precisa descansar. Aleluia, glória a Deus. Esse é Jesus. Tu és maravilhoso. Descanse na presença do Senhor. Aleluia. Muitas vezes ficamos inquietos porque passamos por processos, são muitas coisas, mas o Senhor, Ele é aquele, aleluia, que está com as mãos estendidas em todo o tempo, trabalhando, operando, fazendo coisas grandes. Aleluia. Glória a Deus. Creia nesta noite. Vamos cantar mais essa canção. Aleluia. Creia.
Jesus, ele opera milagres. Na vida de Lázaro, ele fez com 4 dias. E morto. Aleluia. O que ele não pode fazer hoje. Aleluia. Não acabou. Espalharam por aí. E já terminou. Que é o seu fim. Mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou. Se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar e usar e aviso logo. Não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências gritam que é pra desistir. Mas eu estou dizendo ainda existe. Você crê nessa noite? Ainda existe aí. O tempo não limita o que eu vou fazer. Eu te garanto e aviso pra você. Ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Nós temos Jesus. Ah, tu és poderoso, Senhor. Obrigado, Deus. Ele diz assim, ó. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar e já lhe aviso logo. Não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências gritam que é pra desistir. Mas não estou dizendo ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e lhe afirmo pra você. Ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Oh, Jesus, tu és lindo. Existe vida aí. Existe vida aí. Ainda tem vida, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Deixa pensar que vai ficar confusão. Eu vou chegar depois e vou ressuscitar. E vou mostrar que ainda tem solução. Descansa, acalma o teu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências gritam que é pra você desistir. Mas Deus está dizendo ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. O tempo não limita o que Deus vai fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você. Ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Glória a Deus. Você crê nesta noite que ainda tem vida? Ainda tem vida. Aleluia. Que nada acabou, porque onde Jesus está, não podemos declarar que é o fim, que acabou. Porque Jesus, quando ele chega, ele faz algo novo, grande e firme. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu agradeço ao Senhor pela essa oportunidade de estar louvando com você. É uma alegria imensa para nosso coração. Receba nosso abraço, você que está aí conosco, em nome de Jesus. Estamos aqui orando, intercedendo a Deus por sua vida. E creia nesta noite
Não deixa nada que vier aos teus ouvidos, nada que você recebeu como decreto, como notícia, abalar a sua alma, o seu coração. Declare sobre isso a vontade de Jesus Cristo, que é maior, é perfeita e é agradável. A sua própria palavra nos fala. A vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, no nome de Jesus, Deus te abençoe. Um abraço ao seu coração. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Gente querida, que bênção estarmos juntos na presença do Senhor esta noite. É uma noite que tem sido marcada pelo Senhor nesse culto profético da família, que a gente compartilha de forma singela, simples e com muito carinho com você que está aí na sua casa, no seu lar. E é muito bom ter a sua participação conosco. Sei que você já está muito abençoado. Deus continue abençoando a vida da missionária Lucivânia, assim como todos os irmãos e irmãs que, junto conosco, têm avançado sempre e confiado em todo o tempo no Senhor. E têm, junto conosco, orado a esse Cristo vivo, crendo que Ele está disponível, crendo que Ele tem respostas, crendo que Ele está agindo, crendo que Ele está pronto para mudar realidades, mudar histórias, mudar situações. E eu creio que Ele está fazendo isso na noite de hoje e creio que Ele continuará fazendo grandes coisas, sim, na vida de cada um de nós. Nós vamos usar alguns minutos aqui, eu serei bem breve, para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Hoje nós estávamos pensando um pouco sobre o ministério pastoral nesse dia, né, que se comemora aí como Dia do Pastor. E é um momento que a gente usa e um tempo que a gente usa nem tanto para nos alegrarmos no sentido de nos sentirmos escolhidos, chamados, separados pelo Senhor, enfim. Até porque eu sei que há do Senhor uma escolha, mas há também uma decisão do coração em crer naquilo que Deus falou e abraçar o que Deus falou. Mas é um dia que nos convida mais a uma reflexão e nos convida a fazer uma viagem para dentro de nós mesmos e nos perguntarmos se a gente tem conseguido, no caminho, sermos pastores produtivos. E quando eu digo produtivos, não tem a ver com números abundantes de pessoas que lhe seguem nas redes sociais ou que estão ocupando determinado lugar, apesar de que os resultados eles fazem parte, são importantes, mas não é tudo. Na verdade, tudo resume-se ao que Jesus disse quando, falando a Pedro no capítulo 21 de João, no verso de a partir do verso de número 15, e ele perguntou a Pedro: você me ama, você me ama, você me ama? Ele disse: apacenta as minhas ovelhas. E eu penso que duas palavras estão muito presentes naquilo que Jesus mandou que Pedro fizesse, porque tinha a ver com ovelhas e tinha a ver com cordeiros, tinha a ver com os obreiros da obra do Senhor. Ele seria um líder de líderes e também de ovelhas. Mas duas palavras estão bem presentes naquilo que Jesus falou. Primeiro, na proximidade.
Ele disse: apacenta as minhas, porque para Jesus a palavra é de pertencimento. Para o pastor que Jesus designa é de proximidade. De modo que eu sei que a maior parte dos amados pastores, eles buscam quase sempre o seu lugar de isolamento e a gente sempre quer estar mais no nosso canto. Mas mesmo estando no nosso canto, esse cordão umbilical que liga a ovelha, o pastor a ovelha, ele é tão forte que nos leva continuamente a pensarmos nessas pessoas e orarmos por elas constantemente. E ao mesmo tempo que fazemos isso, se estabelece ali uma proximidade, mas uma proximidade com o coração, com a vida, com a alma, com o ser dessas pessoas. De modo que eu estou dizendo que nas palavras de Jesus, ele deixa claro que as ovelhas são dele. Então, com relação a Jesus, a palavra é de pertencimento, e isto é meu. Mas ele designa, ele estabelece pessoas com um chamado específico para cuidar de gente. E ele estabelece quando envia ou quando dá ordem, como ele deu a Pedro, de apacentar, ele estabelece a partir dali um caminho de proximidade. Proximidade. Eu falo de proximidade, falando de conexão, de estar junto, de estar perto. E isso não significa estar perto também fisicamente, porque há muita gente que está perto estando muito longe. Existem outros que estão muito longe, mas estão muito perto. Então a palavra princípio de proximidade. Segundo, vem uma palavra ao coração, olhando para João capítulo 21. Que tem a ver com condução pacífica e pacificadora. É ser quem junta, trazendo para perto, e ao trazer para perto, conduz, encaminha, aponta, chama, dá voz, dizendo: vem, o pastor dos pastores te espera. Então Jesus disse a Pedro: apacenta, conduz, aponta caminho, mostra por onde ir, por onde caminhar, o que fazer, como fazer, para estar em mim. Não pela força, mas por aquilo que eu já fiz. Mostra, conduz pelo caminho. O salmista, ele tinha essa ideia de pertencimento e de proximidade, e essa ideia de condição. Quando ele diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Pertencimento. Ele é meu, eu sou dele, ovelha dele. Proximidade. Ele não me faltará. Ele não me faltará. Proximidade. Aí ele diz: guia-me. Guia-me. Condução. E é nessa condução que todas as outras coisas que o Salmo 23 vai narrando, elas começam a se abrir. Mesa no deserto, cálice transbordando, permanência na casa, há uma série de coisas aí, mas não é isso que eu quero pregar hoje. Eu quero apenas que a gente hoje olhe para a Bíblia, para meditarmos um texto rapidamente, de forma muito prática. Eu vou compartilhar com você aqui, no máximo 19 minutos aí a gente já está concluindo o nosso culto, tá bom? Mas esse dia do pastor, ele vem trazer
pelo menos ao meu coração, e eu creio que ao coração de muitos outros, esse convite a ir a olhar um pouco para dentro e pensar se a gente tem conseguido ao longo do caminho ser aquele que sabe a quem as ovelhas pertencem, aquele que estabeleceu e vive com elas proximidade, e se em terceiro tem a graça de, pela palavra que ensina, que ministra, conduzir. E claro que a ovelha sim confia. E ela aceita ser conduzida. Lá no livro de Cantares de Salomão, às vezes tem umas coisas que a gente lê na Bíblia e fica guardada por muito tempo no coração da gente. Mas lá no livro de Cantares de Salomão, se você ainda não leu o meu livro, A Noiva do Rei, eu quero recomendar que você leia. Está disponível aí na versão digital. É só você enviar o pedido e mandar seu e-mail. Eu vou estar enviando o livro para você. Se você não leu ainda, você precisa ler. E se você já leu, você precisa reler, porque o fato de você ter lido não significa que você assimilou tudo, entendeu tudo e compreendeu tudo. Então eu recomendo que você leia com carinho, com amor. Porque ele é um livro repleto de reflexões e mensagens, com base no livro de Cantares de Salomão, mas que fala muito sobre essa relação nossa de igreja com o nosso esposo, chamado Jesus. Porque no livro de Cantares, a noiva ela vive 4 momentos, mas 2 momentos eu destaco ali, que é quando ela é vista como noiva e ao mesmo tempo o rei também a vê como esposa. E é claro que a gente está falando aqui de noivado, não que naqueles dias se entendesse, a partir da cultura da época, né, o que era um namoro, como se entende no Ocidente. Naquele período, ali no Oriente, não se tinha essa percepção quanto a namoro. Por isso que é uma palavra que não aparece assim nas escrituras. Também essa ideia do noivado tinha mais a ver com o tempo da espera para a consumação íntima do casal, porque até então todo o desenrolar do processo custavam dias, casamento, enfim, até a consumação. Então havia uma festa prolongada, tudo. Então ele a vê de 4 formas no livro de Cantares. 2 delas eu estou destacando. Uma ele a vê como noiva minha, essa expressão usada ali. Depois esposa minha. São 2 formas de enxergar. Mas ela sabe desse pertencimento. E ela fala, né, lá em Cantares, eu sou do meu amado é meu, é pertencimento, mas ela não fala só de pertencimento. Por exemplo, em Cantares 1, verso de número 3 em 4, ela diz: leva-me atrás de ti, leva-me atrás de ti, após ti, leva-me atrás de ti. Por favor, me leva atrás de ti, para que tu onde entrares eu entre, onde tu fores eu vá. E aí ela grita no capítulo de número 1 de Cantares, versículo 7, ela diz assim: eu quero estar, dize-me, amado da minha alma, onde tu apacentas o teu rebanho, porque eu quero estar ali, amado da minha alma. Eu quero estar ali onde tu apacentas o meu rebanho, o teu rebanho.
E ela diz o porquê, ela diz, eu não quero andar mais na companhia dos teus companheiros. Ela ali está fazendo 2 pedidos. Primeiro ela diz, não se distancie de mim nunca. Segundo ela diz, não me deixe limitada, vivendo das experiências dos outros, eu quero as minhas contigo. Porque eu ouço histórias dos teus companheiros e das experiências que eles têm, caminhando contigo, vivendo contigo, andando contigo, trabalhando para ti. Mas eu quero viver as minhas. O texto traz bem um sentido de tira este véu de mim, ou rasgue esse véu de mim. Abre o caminho, eu quero ver, eu quero contemplar, eu quero profundidade contigo nessa relação que eu vivo contigo. Então tem pertencimento, tem proximidade. E se você olhar para o capítulo de número 2, no verso de número 4 de Cantares, tem condução ali. Porque o rei, a princípio, não revelou-se para ela na sua totalidade como rei. Ele revelou-se para ela como pastor. Então tem condição. Capítulo 2, verso 4, ela diz que ele a leva à sala do banquete. Mas isso eu estou falando apenas pensando nesse dia do pastor. Esse dia do pastor. É muito interessante que a gente vive isso e como eu disse, é só uma volta, não tem nenhuma vaidade quanto a isso, essas coisas não. Isso na verdade é um chamado para lidar com as cargas da vida. Chamado para lidar com as cargas da vida. As cargas não são as pessoas, as cargas são as situações que, se dependesse de um pastor, essas pessoas elas estariam totalmente aliviadas dessas cargas. É por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Por isso que ele se entregou totalmente. Para remover de sobre nós todo o peso, e a Bíblia diz que ele levou sobre si, como pastor, porque ele vai ali como ovelha, mas ele também é pastor. Diz que ele vai como ovelha muda, em Isaías 53. Mas ele é também pastor, e sendo pastor, que é Jesus, ele tem esse desejo de ver as pessoas livres das suas cargas. Por isso que as multidões que vinham ao encontro dele, elas traziam os doentes, e a expressão que aparece assim como lançavam diante de Jesus, ela traz quase o sentido de arremessar. Elas jogavam as pessoas diante de Jesus, dizendo, segura aí, Senhor. Jesus dizia ao paralítico, perdoados estão os teus pecados, levanta-te, anda, e ele andava. Tu como cego, disse, vê, enxerga. Porque ele queria ver essas pessoas livres dessas cargas, até porque é impossível qualquer pessoa que esteja me ouvindo agora, que em algum momento da vida ela tenha passado por inúmeras situações e não tenha sentido que as muitas situações que ela passou se fizeram sobre ela carga pesada. E que quase sempre ela abria o coração com alguém para dizer, está doendo, está pesado, eu estou triste. E isso às vezes tem a ver com perda de pessoas, isso às vezes tem a ver com uma perda de trabalho, de emprego, às vezes tem a ver com perdas de coisas significativas. Essas pessoas lidam com isso e dizem, está pesada a carga. Jesus veio para aliviar.
Ele veio para tirar, ele veio para tomar suas cargas. Ele disse, olha, vocês estão com uns fardos pesados demais, troquem comigo. Tomai o meu jugo, que é suave, sobre vós. Mas a gente vai muitas vezes insistindo nas cargas, e é por isso que o pastoreio ele tem esse peso tão grande para a vida do pastor. Por isso que pesa tanto. O adversário sabe que pesa e ele tenta muitas vezes aumentar as cargas, porque tudo que ele não quer é que chegue recursos na mão do ministro. Ele não quer que chegue as fazendas na mão do ministro. Como diz o livro de Provérbios lá. Ele não quer que chegue os bens, as bênçãos de Deus sobre a vida do ministro. Ele não quer. Ele não quer de jeito nenhum. Porque ele sabe que isso preocupa, angustia e isso faz com que qualquer pastoreio se torne amargo. E não haja prazer, não haja nenhum desejo. Por isso que tem que se viver bem, se comer bem, se alimentar bem, vestir bem, habitar bem, porque não há gosto em servir a corações lidando com o amargo diário. Principalmente quando esse amargo atinge as pessoas que estão com ele fazendo essa viagem da vida, o que muita gente não entende, porque boa parte das pessoas, se passassem 10 dias com alguém caminhando nesse dia a dia do pastorado, ia dizer, meu Deus, eu não sabia que era assim. Porque tem suas alegrias, mas é lidar com as cargas. É ressuscitar saindo de uma sepultura e em vez de pular, saltar, festejar e dizer, vou para o Pai, você para e diz, e eu ainda tenho que ficar mais 40 dias com eles aqui. Depois de tudo que eu aguentei, depois de tudo que eu vivi, depois de tudo que eu fiz ali naquela cruz e naquele calvário, eu ainda tenho que ficar 40 dias falando com eles, ministrando a eles, compartilhando, mas eu estou com tanta vontade de estar com o Pai. Mas eu tenho que ficar aqui mais ainda mais 40 dias, e nesses 40 dias eu preciso ainda trabalhar por eles. Eu preciso ainda caminhar com eles, eu preciso ainda favorecê-los, eu preciso ainda orientá-los, eu preciso ainda tratá-los, preciso curá-los, preciso restaurá-los, preciso tirá-los das suas crises. E aí ressuscita para lidar com as cargas dos que fugiram quando ele foi preso, quando ele foi caluniado, quando ele foi vendido, porque ele fica só. Tem gente que vai até a cruz com ele, as Marias e João. Ficam ali olhando. Mas a cruz é o momento que ele vive ali, sozinho. E ele diz, Pai, por que me desamparaste? Porque naquele momento ali, a sensação de pertencimento, aquela sensação de proximidade, ela começa a pesar. Só que ele sabe que é a partir dali que ele tem que conduzir todo mundo, porque Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, que Deus ali estava em Cristo reconciliando o mundo com ele mesmo. Reconciliando o mundo consigo mesmo. Reconciliando o mundo com ele mesmo. Estou dizendo que ele estava reconciliando o mundo com o Pai,
O próprio Pai estava reconciliando o mundo consigo mesmo em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Ele estava reconectando. Paulo diz: só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo. Ele diz aos discípulos dele em João 14, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque sou eu que vou conduzir. Então pesa a ideia de pertencimento. Eu estou aqui por causa deles, estes aí que me pertencem. Porque esses aí são os que o Pai me deu. E por muitos outros que serão alcançados. É olhar para a cruz e entender, eu estou aqui. Porque eu aceitei a proposta do secreto conselho. É formado pelo Pai, Filho e Espírito Santo. E nesse secreto conselho, se está em Hebreus, né, no capítulo 10, eu estabeleci junto ao secreto conselho que como verbo eu me manifestaria em carne. E João diz no capítulo verso 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos proximidade, pertencimento, proximidade. A sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, proximidade. Então ele anda entre eles, ele come com eles, ele sobe monte com eles, ele vai na casa de pessoas que precisam de milagre e curar pessoas com eles. Ele reparte poder com eles, com seus discípulos. E faz tudo que era e podia ser feito com eles. Meu Jesus. Ele faz tudo com eles. Ensina, Sermão do Monte, Mateus 5, 6, 7. Manifesta a misericórdia, toca no leproso. Mostra o valor da amizade, como foi citado aqui pela missionária Lucivânia. Ele cura, ele ressuscita o Lázaro. Visita o Lázaro depois de morto. E quando chega lá só está o corpo do Lázaro. E o Lázaro já está na eternidade, mas ele chama da eternidade e diz, vem para fora. A Bíblia diz que ele amava, eram amigos. Ele mostra o valor da amizade. Ele vai, compra a briga deles, porque diz que os discípulos, num dia de sábado, passaram e começaram a colher ali as espigas e mexer ali naquela colheita que eles viram. E alguém disse, eles estão trabalhando e movendo as mãos no sábado, não pode não, isso aqui é o dia do Senhor. E Jesus disse, peraí, eu sou o Senhor do sábado. E fica claro que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Agora vocês precisam entender que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque sempre haverá um momento que a necessidade falará mais alto. Ou vocês não lembram o que aconteceu com Davi quando estava necessitado de pão? Quais pães Davi pegou nas mãos? Está lá em 1 Samuel capítulo 21, pães sagrados, os pães da mesa do santuário de Deus. E se Davi pegou o que era santo, ou o que era separado ali na mesa, por
causa de uma necessidade. Por que a gente, nas nossas necessidades, não vai se apropriar nos dias que vocês dizem que não é dia, que no dia que vocês dizem que não é dia para milagre, que não é dia para buscar provisão, que não é dia para isso ou para aquilo, sendo que o Pai é Senhor do sábado e o Pai criou o sábado por causa do homem e Ele sabe que o homem em si tem suas necessidades que podem ser supridas na sexta, na quinta, na quarta, mas se Ele quiser, Ele as supre em qualquer dia que alguém diga é dia proibido, porque o dia é dele, a hora é dele, o tempo é dele, a vida é dele, tudo é dele. Eles estão movendo as mãos por causa da necessidade, e a necessidade aqui, ela está acima do dia, porque o dia foi criado por causa deste que tem necessidade, chamado homem. Jesus faz tudo isso com os discípulos dele. Ele o faz porque ele diz, olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Vamos ler aí João, Evangelho de Jesus. Ou vamos escrever o João rapidinho e eu encerro agora porque eu já tomei muito tempo aqui, já passei até do tempo. Mas vou terminar agora mesmo, agora. Só vou ler. Capítulo 10 de João. Olha o que ele diz aí, Jesus. Capítulo 10 de João, versículo de número 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Observe o verso 14, e hoje eu não vou dar moral ao mercenário, tá? Porque nesse texto aí, Jesus fala do ladrão no verso de número 10, fala do verso 12 do mercenário, não quero saber do ladrão nem do mercenário, não tem nada a ver com eles. O meu negócio é com o bom pastor chamado Jesus. Então Jesus diz no verso 14 assim, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Olhe para o verso 16, eu ia parar lá em cima, mas olha aí. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém, olha a expressão, conduzi-las. E elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir ou para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Parei. A gente encerra agora. Você percebe que os três pontos que eu destaquei aqui ligados ao coração e à vida do pastor estão bem presentes nas palavras de Jesus, porque Jesus foi quem disse a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ele diz, eu te dou esta graça para fazê-lo.
Só que faça lembrando a quem elas pertencem, são minhas. Faça lembrando o que eu quero de você. Estabeleça uma conexão com elas, proximidade. Mas em terceiro, faça como eu vou fazer. Conduza. Porque se você cumprir esse tripé, haverá muita alegria no final para você e você vai passar toda a sua vida, toda a sua história, toda a sua trajetória, era o que Jesus estava dizendo para Pedro, sendo lembrado como pastor, mas não só como pastor, você vai ser lembrado como bom pastor. Ninguém vai lhe chamar de mercenário, ninguém vai lhe chamar de ladrão, porque eles sentem o seu coração todo dia, deixando claro a quem eles pertencem. Todo dia eles sentem que há proximidade, porque seu coração é o coração que se preocupa com o coração deles e como eles estão. De modo que você fala a eles e fala com eles e diz para eles como é que estão e ora com eles e ministra sobre eles e os abençoa e diz para eles que eles são preciosos, importantes e que mostra o caminho com verdade, com alegria, com gozo, com prazer, mostrando a eles que só há um caminho, que existe uma eternidade sem Deus à espera dos que simplesmente deixam de estar ligados a Jesus, de viverem com Ele, de andarem com Ele, de crerem nele, mas que há um céu de glória para aqueles que permanecem nele, sendo suas ovelhas. Existe uma eternidade que é uma eternidade em Cristo e com Cristo, para aqueles que permanecem sendo suas ovelhas. Por isso Jesus dizendo para Pedro, você vai ser lembrado como bom pastor, se você levar em consideração essas coisas. Só que aqui ele está dizendo, olha gente, entre tudo que se pode dizer com relação a tudo que eu ensinei a vocês como discípulos, Jesus olha para eles e diz assim, atentem para mim, eu sou o bom pastor. Se eu perguntar a você se você vê Jesus como bom, você logo diria, Jesus é bom. Se eu lhe perguntar se você vê Jesus como um bom amigo, você vai dizer, Jesus é um bom amigo. Se eu lhe perguntar se você vê Jesus como um bom irmão mais velho, você vai dizer, Jesus é um bom irmão mais velho. Se eu lhe perguntar se você vê Jesus, oh meu Deus, como um bom Senhor, você vai dizer, ele é um bom Senhor. Todas estas coisas você experimenta quanto a Jesus no dia a dia e ao longo de uma caminhada com Ele. E claro que não se limita à caminhada com Ele, porque tem muita gente que não o conhecia e Ele já trabalhava por essas pessoas. Ele só marcou o tempo de trazê-las para perto dele, para que elas sem véu o descobrissem na intimidade. Mas o que eu estou dizendo é que no caminho você desfruta de tudo o que é necessário desfrutar, ao ponto de dizer, olha pastor, o senhor falou aí de Jesus como amigo? Ah, ele é um bom amigo. Jesus é um excelente amigo. E qualquer outra qualidade, qualquer outra coisa, qualquer outra atribuição da Bíblia a Jesus, você diria, eu experimento isso na minha vida. Ele é isso aí mesmo, ele é fiel, ele é amigo, ele é companheiro, ele é Senhor, ele é tudo isso. Porque todas essas coisas, elas estão ligadas a duas palavras que aparecem na Bíblia para que a gente desfrute disso.
temor. Jesus disse: teme a Deus. Está dito que o temor é o princípio da sabedoria, e eu diria, o temor é quem abre a porta para essa relação de vida diante de Jesus. O conhecendo a cada dia, aprofundando-se na relação com Ele a cada dia, vivendo a cada dia mais perto dele. Agora, se eu lhe perguntar se Jesus é bom pastor, todas as outras coisas estão inclusas nisso aqui. Todos os outros títulos, qualquer nomenclatura, Jesus é meu amigo, Jesus é meu Senhor, tudo está ligado a isso aqui. Só que essa coisa de pastor e ovelha aqui, ela é muito íntima, é muito pessoal e é muito particular. Muito particular. Então, se eu lhe perguntar, Jesus é bom pastor, você não teria a possibilidade de dizer. Primeiro, sem você crer que ele é Filho de Deus e aquele que veio para se entregar na cruz do Calvário, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Estou dizendo que se você não crê nele, você não tem possibilidade de me dizer isso. Você tem que crer no que a Bíblia diz acerca de Jesus, principalmente Colossenses capítulo 1, para ter um entendimento de Jesus como bom pastor. Você jamais poderia falar para mim disso se você não tivesse sido, isso é uma visão do próprio, o ensino do próprio Jesus em João capítulo 3, e também o apóstolo Paulo lança a luz sobre isso em Romanos capítulo de número 6. Também em Romanos capítulo 12. Se você não foi alcançado por uma nova mentalidade, por uma nova consciência do Evangelho, se você não foi alcançado e viveu, sabe, dentro de você a experiência do novo nascimento, se você não viveu isso, você não pode falar nada a mim sobre Jesus como bom pastor. Você pode trazer aí informações, opiniões, você pode dizer, eu li um livro e eu busquei, eu ouvi alguém falar, mas na sua experiência mesmo, você vai entrar em choque, em crise. Você, Jesus, bom pastor, então vai ter dificuldade. Porque essa relação tem a ver com pertencimento, tem a ver com proximidade, essa relação tem a ver com condução. Tem alguém que já está entendendo e eu já estou concluindo. Tem a ver com condição. Mas em terceiro lugar, se você particularmente, além de crer, além de ter vivido a experiência do novo nascimento, se você não desenvolveu ou vem desenvolvendo a sua caminhada e a sua relação com Jesus, com base em fé continuamente, porque crer, esse crer aqui que eu falo, né, é essa fé para a salvação. Essa fé para a salvação. Eu creio no que Jesus fez na cruz, a obra foi por mim, Ele levou meus pecados. Estou falando da fé para a salvação. Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, por meio da fé, fé para a salvação. Só que eu estou falando de um outro nível de fé. Paulo diz assim, tendes fé. E aí ele diz assim, e até em ti mesmo.
Porque nessa jornada você vai olhar para o céu e em algum momento você vai dizer: o céu é muito longe de mim. E esse terceiro céu onde Jesus está, não tem nada aqui debaixo que me leve lá, não. Que não seja aquilo que tem a ver com Jesus e com fé. Eu não sei se você entende isso aqui, mas o escritor dos Hebreus, por exemplo, no capítulo 12, ele diz que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Isso é constante, é diário. É um desafio violento nos dias que a gente vive, viver esse desenvolvimento. Porque é olhando, ele diz olhando em ação, caminhando todo dia, andando todo dia, se movendo todo dia, aí com os olhos nele, no autor e consumador da sua fé. Todo dia, olhando para o autor e consumador da sua fé. Todo dia. O que é que eu estou dizendo com isso? Em outras palavras, eu estou dizendo que é um processo de desenvolvimento diário dessa fé. Leia depois Mateus, capítulo de número 21. Observe lá o que Jesus diz. No verso de número 21 e 22. Ele diz: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Isso é desenvolvendo diariamente, continuamente. Por que você tem tantas pessoas que elas ficam titubeando com relação e cocheando entre dois pensamentos com relação a Jesus e a qualquer outra coisa? Por quê? Porque elas dizem: eu creio em Jesus. Elas experimentaram um novo nascimento, mas elas não, no caminho e na caminhada, não vêm desenvolvendo essa fé, porque é um exercício diário. É olhando para as montanhas e dizendo: saia da minha frente, saia da minha frente, saia da minha frente, saia da minha frente. Saia da minha frente. Desenvolvendo, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Porque todo dia ele te chama e diz: me mostre sua fé, e você anda. E ele diz: me mostre sua fé, e você anda. Ele diz: vai me mostrando a sua fé. E todo dia você vai dizendo: eu venci mais um dia pela fé, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É o que diz a palavra. Mas em quarto e último lugar, não há possibilidade de você dizer para mim: Jesus é um bom pastor. É um bom pastor. Se você não crê que a sua vida é alvo de um plano, eu estou usando aqui o não crer. Veja como a fé está presente nisso, né? Mas se você não olha para tudo e para todas as coisas, eu vou colocar de outra forma: se você não olhar para a história, desde a criação do mundo, e aí pensando já em Adão e de Adão para frente, com queda, com tudo, se você não conseguir crer que há um plano e que você faz parte dele, se você não olha para tudo e diz: isso está ligado a um plano, está ligado a um plano, você não tem condições. Por quê? Por quê? Ele diz por quê. Porque todo dia você vai ver as tragédias acontecendo e você vai entrar em choque. Todo dia você vai ver alguma coisa acontecendo no mundo
E você vai se chocar. Porque a sua fé é uma vitória que vence o mundo. Todo dia você trabalha essa fé. Todo dia. Desde novo convertido, você vai até o último dia da sua vida trabalhando essa fé. Então você vai olhando para o caos, para as coisas ao redor, para tudo ao redor. Você 1000 caindo ao lado, 10.000 à direita, você olhando e dizendo, meu Deus. Tudo vai vir para chocar, para abalar você. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Você vai encontrar gente incrédula, mas incrédula até o tutano, para dar risadas da sua fé, para dizer que você inventou coisas com relação a Jesus, a Bíblia, ao que seja. Vai encontrar gente que vai querer zombar da tua forma de agir em Deus, andar com Deus. Você vai encontrar tudo isso. Agora, quando você vai encontrando com tudo isso, a única coisa que vai te manter de pé é entender que você não nasceu por acaso, não está aqui por acaso, que Deus não te colocou aqui nessa barca aqui chamada vida para que você sentisse que é uma barca furada, que você é uma marionete, que alguém, sabe, está brincando com você e com a sua existência. Não, Ele não te colocou nessa terra. Mas que você olhasse, eu pareço um robô, um boneco, qualquer outra coisa. Não, gente. Você é alvo de um plano estabelecido no secreto conselho de Deus. E porque é alvo desse plano estabelecido no secreto conselho de Deus, e que é um plano que vem desde a eternidade passada. Apocalipse 13, verso 8 diz que o Cordeiro já estava morto antes da fundação do mundo. Você é alvo deste plano. Você foi envolvido, você está envolvido. Deus pensou, desejou e quis revelar esse plano para você, fazer cair a escama dos seus olhos. E entendendo que há um plano, você olhou para a cruz e disse, aquilo ali faz sentido para mim. Aquele homem cuspido, zombado, aquela dor toda ali faz sentido, porque senão você vai olhar para as tragédias, você vai ficar tentando filosofar, ou vai virar um Richard Dawkins da vida, dizendo que Deus é um delírio. Porque você vai olhar para tudo, vai querer explicação, vai olhar para tudo, vai querer entender aonde está a participação de Deus nessas coisas, o que é que Deus controla, ou que Deus não controla, ou será que Deus controla tudo e está no meio dessa bagunça toda? Você vai entrar em choque e vai começar a teologizar demais ou filosofar demais e vai perder a essência da mensagem de Deus para a sua vida, que diz: você faz parte dos meus planos, e a prova disso é que o Filho de Deus se entregou na cruz por você. Era aqui que eu queria chegar, porque Jesus faz questão de dizer 3 coisas importantes como pastor. Ele diz: eu posso declarar, eu sou bom pastor. Primeiro, que as ovelhas pertencem a mim. Segundo, que eu tenho proximidade com elas. Terceiro, que eu as conduzo. Então, 3 coisas ele diz. Olha aí para a gente encerrar. Capítulo de número 10. 3 coisas ele diz aí que são muito importantes. Capítulo de número 10. Capítulo 10. Verso 11. O bom pastor dá a vida. Então Jesus está dizendo claramente: eu sou o bom pastor, porque a minha vida é uma expressão
de doação e de entrega constante, contínuo e plenamente revelado no meu sacrifício na cruz. Eu vou entregar, porque eu vou até o fim na missão que meu Pai me deu. E o secreto conselho estabeleceu. Na missão que foi estabelecida no secreto conselho. Segundo, verso 14. Conheço as minhas ovelhas. Eu não sei se você se alegra com isso quando eu leio isso aqui. Ou se você olha para isso aqui e diz, bom, isso foi com Pedro, com Tiago, com João. Ou se você crê que você também é ovelha de Jesus. Porque se você é ovelha dele, ele te conhece. No livro do Apocalipse, quando ele fala às igrejas da Ásia Menor, ele diz isso. Eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Pastor, e isso tem que gerar em mim o quê? Um conforto muito grande. Porque Jesus conhece tudo de mim. Jesus conhece tudo de você. E Ele conhece tanto de você. E Ele conhece muito de você. Ele conhece tudo de você. Suas necessidades, seus medos, seus traumas, seu medo de se perder. Ele conhece tudo. Porque Ele conhece. Ele diz assim: eu me deixo conhecer por elas e elas me conhecem. Porque Ele conhece, Ele se revela para você. E porque Ele se revela, você o conhece. Ele se faz, em outras palavras, conhecido todo dia diante de você. E como é que Ele faz isso, pastor? No meio do seu dia a dia, nas circunstâncias que você vive, não só diversas, mas em tudo. No abraço de alguém, no carinho de alguém, no valor que você tem para alguém, em outras coisas mais, que no seu dia a dia você prova, porque aquele que é o que te conhece se faz revelar a você para que você também o conheça, e nessa conexão entre você e Ele, Ele diz: você é minha. Mas olha o que Ele diz para a gente ser. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E porque eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Mais uma vez Ele está falando de doação. Eu me dou, eu conheço e me deixo conhecer. Terceiro, ainda tenho outras ovelhas. Porque eu conheço, eu sei que tem gente que não está aqui, mas vai estar. Inclusive pessoas da sua família que Ele vai salvar. Ele diz: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. E elas, pare aí para a gente terminar, ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor, porque o meu convite para elas será uma realidade. E como é que Ele vai convidá-los? Ele diz assim: olha, eu sou o pastor destes que estão aqui e de outros que ainda não estão, mas que estarão, porque eu os alcançarei. E sabe como é que eu vou alcançá-los? Fazendo o que me faz ser um bom pastor. E o que é Jesus? Deixando que a minha voz seja ouvida por elas. Porque elas ouvirão a minha voz. E quando ouvirem, o que vai haver é um rebanho e um só pastor. Porque todos nós somos pastoreados pelo sumo pastor. Então Ele olha e diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Eu me dou e torno a tomar a minha vida. Que eu
vou morrer, mas vou ressuscitar. Eu vou à cruz, vou à sepultura, mas eu também irei aos céus de glória. E o Pai me ama porque eu sou obediente até a morte de cruz. Mas eu dou minha vida e dou para reassumi-la, porque eu vou ressuscitar. E sabe, tem muitas ovelhas que não estão neste aprisco que ouvirão. Ele morreu, mas ressuscitou. E eu as conduzirei, porque elas formarão um só rebanho, de um só pastor. Eu tenho autoridade para fazer isso de Jesus, entregar e reaver, porque eu recebi esta ordem do meu Pai. E perceba que a morte, que a entrega dele, tudo que vai acontecer com Jesus, que foi determinado e estabelecido pelo Pai, no seu secreto conselho, tudo está entrelaçado e ligado com as ovelhas. Pastor, por que o senhor está pregando essa mensagem tão simples assim e dessa forma tão tranquila, sem pressa, sem dar lugar daquele jeito que o senhor vai dar lugar a Jesus, ou se expressar daquela forma que geralmente o senhor se expressa? Simplesmente pelo fato de que hoje eu vim te dizer que você tem um pastor que todo dia te faz conhecer o quanto ele está doando dele a você, que é Jesus. Estou falando de Jesus Cristo de Nazaré, de Jesus. É Ele quem te conhece, se faz conhecer e todo dia te convida para conhecê-lo um pouco mais. Mas em terceiro lugar, é Ele quem olha para você e diz, olha, vida, é Ele quem olha para você e diz assim, morte e ressurreição é para você. É por causa de você. Para que, Jesus? Ele diz, para que você tenha o privilégio como ovelha, que as outras ovelhas do meu aprisco, disse Jesus, tiveram, porque eles tiveram de sentar à mesa comigo, de comer comigo, e de me ouvir bem de perto. Você não estava lá há 2000 anos, mas a mesma voz que falou lá ainda te alcança hoje. Ele diz, ouve minha voz, e porque ouvem, elas entendem, eu não sou parte de outro lugar, eu sou parte do rebanho do meu Senhor Jesus. Eu sou parte do rebanho do meu pastor Jesus, o pastor dos pastores. É por isso que eu digo a você hoje, profeticamente, nunca que Deus te provar, deixando você um pouco perdido, sem saber para onde ir, Ele vai te deixar por todo o tempo sem direção. Por quê? Porque em Jesus você tem um pastor. Ele nunca vai te deixar caído, caída, prostrado por muitos dias, por muitos meses, por muito tempo. Não! Ele vai te levantar e te erguer. Porque Ele é pastor da sua vida. Ele não vai te deixar ferido, ferida, não. Porque Ele mesmo contou a parábola daquelas ovelhinhas. Que alguém diz, não, Jesus não contou. Ele contou. Ele está dizendo, olha, eu estou disposto a buscar você. Essa semana será uma semana em que a presença do pastor será uma realidade na sua vida, porque Jesus estará bem perto. Todo dia você vai ver e vai sentir dizer, eu sou membro do rebanho de Jesus. Eu sou ovelha, melhor dizendo, do rebanho de Jesus.
dizer, como é que você sabe disso? Você vai dizer, porque todo dia eu sinto que eu pertenço a Ele, tenho proximidade com Ele, e todo dia eu sinto, é Ele quem está me conduzindo, porque eu ia tomar uma decisão, Ele disse não, eu ia tomar outra decisão, Ele disse sim, eu pensei que algo ia ficar fechado, não ficou, eu pensei que algo seria tirar de mim, Ele tomou a frente e não deixou tirar, eu pensei que algo vinha à minha mão, Ele não deixou vir, a minha vida não está fora do rebanho dEle, a minha vida está totalmente ligada a este pastor que ama a minha alma e que diz, eu dou a minha vida e tenho poder para tomar. Que essa semana seja a semana do pastor presente na sua vida. Que Ele te oriente, que Ele te instrua, que Ele entre com você no seu ambiente de trabalho, que Ele entre com você no ambiente de estudo, que Ele entre com você na sua casa e saia com você, que Ele trabalhe com você e com os seus, que Ele haja com você e com os seus, que Ele se revele para você e para os seus. Ele estará contigo em todo caminho e em todo tempo. Querido Jesus, muito obrigado por essa noite de meditação na Tua palavra. Continua abençoando o Teu povo. Eu tomei até mais tempo, Senhor, do que tinha projetado e programado. Mas eu sei que a Tua voz foi ouvida e eu sei que cada um daqueles que são ovelhas Tuas, eles estão felizes porque estão dizendo, eu sei a quem pertenço. Que bom, Senhor, que o Senhor é o nosso pastor e que o Senhor não nos falta de manhã, não nos falta de tarde, não nos falta de noite, não nos falta em momento algum da nossa vida. Ajuda-nos, Jesus, caminha conosco, Jesus, esteja conosco durante toda essa semana, abraça-nos pelo Teu Espírito Santo, fortalece-nos pelo Teu Espírito Santo, direciona-nos pelo Teu Espírito Santo, aviva-nos pelo Teu Espírito Santo. Nós queremos todo dia sentir o Teu cuidado, o Teu amparo, o Teu abraço, o Teu carinho, o Teu acolhimento de pastor conosco. Cuida da gente sempre, fica com a gente sempre, anda com a gente sempre, esteja com a gente sempre, Jesus. Não nos deixe só, nós precisamos de Ti. Fica conosco, Jesus, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Para que possamos todo dia bendizer o Teu nome e Te agradecer por fazermos parte do Teu rebanho. Tu nos conheces, nós pertencemos a Ti e o Senhor também é nosso. Temos proximidade, por isso eu Te peço durante toda essa semana, nos conduz, Senhor, nos conduz. Conduz o nosso coração, Jesus. Ajuda-nos no que a gente não sabe. Ajuda-nos naquilo que promove inquietações e que tem tirado o sono, muitas vezes, dos Teus filhos. Traz agora conforto, consolo. Traz agora o Teu óleo, a Tua vara. Traz consolo, traz vida para os Teus filhos, para a glória do Teu nome, para o louvor e para a exaltação do Teu nome. É o que eu Te peço e já Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, pastor da nossa alma, por cuidar de nós, por trabalhar em nós, por agir em nós. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Amém, amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Divino Espírito Santo, seja com todos nós, hoje, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Recebam
Um beijo na alma e no coração. Tenha uma semana linda e abençoada. E que em tudo a bênção de Deus seja grandemente derramada sobre você. Sua semana será de bênção. Amanhã você vai acordar para boas notícias. E essa semana será uma semana de boas notícias e de vitórias de Deus para a sua vida e para a vida daqueles que você ama. Que o Senhor cuide do seu entrar e do seu sair. E que onde você estiver, a graça de Deus em todo o tempo, ela seja derramada sobre você, que você tenha saúde, tenha vida, tenha paz, tenha alegria, mas que o Senhor, acima de tudo, seja aquele que está presente na sua vida como pastor, como amigo, como aquele que acolhe, que Ele esteja com você, te conduzindo em todo o tempo da sua história, da sua vida, para a glória dEle, para o louvor dEle. Amém. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe. A paz do Senhor.